Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Devocional Diário Edificando Vidas. Nós hoje iremos abordar um assunto que às vezes pode nos trazer um pouco de dor, constrangimento. Muitas das vezes não queremos nem falar no assunto, mas o assunto é necessário falar nele. Mesmo porque quando se fala do assunto e se entende, traz cura, traz libertação para podermos seguir com as nossas vidas. O devocional diário de hoje fala sobre a cura através do perdão. Em João 10:10, Jesus falou que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E ele disse que ele veio para nos trazer uma vida em abundância. Então, eu te pergunto, o que é uma vida em abundância? O que é uma vida abundante? Nada mais é, nada menos é do que viver a perfeita bondade de Deus para nossas vidas. Para que nós possamos viver, para que eu viva essa bondade de Deus, é necessário que sejamos curados, é necessário que sejamos pessoas curadas para poder viver essa perfeita bondade de Deus para as nossas vidas. Mas o que o perdão tem a ver com cura, tem a ver com viver essa abundante vida que Deus trouxe para nós? O perdão, ele nos impede de viver essa bondade de Deus em nossas vidas. Mas o que é que esse perdão, o que é que não perdoar nos acarreta? Para que nós possamos viver essa perfeita bondade de Deus, nós precisamos ser curadas emocionalmente. Pessoas que são curadas emocionalmente, elas dificilmente carregam algum tipo de ferida, algum tipo de rancor, mágoa no seu coração. E para que possamos viver essa perfeita bondade de Deus, nossos corações precisam estar livres. Livres de mágoas, livres de rancor, livres de qualquer tipo de dor. Qualquer tipo de dor causada por falta de liberação de perdão. Mas tem um ponto. Por que a gente precisa ter uma vida emocionalmente sã? Precisamos que a nossa mente viva sã. Uma mente que é sã, ela é resultado de um coração limpo. Então tá aí a ligação entre liberar perdão, ter uma mente sã e um coração limpo. Porque só podemos desfrutar da bondade de Deus, podemos desfrutar de uma vida abundante quando nosso coração está limpo. Limpo do rancor, limpo de impureza por falta de liberação de perdão. Uma mente sã, ela não o coração, quando a mente está sã, o coração ele não carrega mágoas nele, ele está limpo de mágoas. Então, essa é uma das necessidades de nós perdoarmos. Quando não perdoamos, nós cortamos a ligação com Deus, a comunhão com Deus. Pessoas magoadas, dificilmente elas conseguem se relacionar com Deus. Dificilmente elas confiam em Deus. Dificilmente elas têm uma dependência de Deus. Elas ficam dependentes, elas não têm aquela profundidade, elas não têm aquele relacionamento íntimo ali mesmo, com profundidade. É uma coisa mais rasa. E o mais engraçado é quando a pessoa realmente está ferida, muito magoada, ela dificilmente consegue amar a Deus. Ela dificilmente consegue ter um amor genuíno
com Deus. Então a mágoa é resultado de situações que vão machucando todo o nosso ser, toda a nossa alma. É como se uma ferida que estava ali começando a cicatrizar, todos os dias quando acordamos e relembramos aquele episódio que nos trouxe dor e mágoa, é como se arrancasse a pele ali de novo. É como se fosse quando fosse tirar o curativo e aquela ferida sangrasse. Então, sangrante, era uma ferida sangrante diariamente, todas as vezes que você está lembrando, fica ali remoendo aquele rancor, aquele sentimento, aquilo que te trouxe dor. Então a mágoa, ela machuca você diariamente quando você não perdoa, quando você não quer liberar o perdão. O mundo e as pessoas, elas vão passando assim pelas nossas vidas e muitas delas vão trazendo algum tipo de ferida para nossas almas. Algumas liberam palavras duras, outras com ações, outras com indiferença, outras com traições, trai a nossa confiança, né? Então, é impossível você viver neste mundo, passar por essa vida, sem que alguém venha causar algum tipo de mágoa, algum tipo de dor em você. Somos humanos, somos imperfeitos. Por mais que buscamos a Deus, por mais que queremos evoluir, nós ainda iremos causar dor, nós ainda iremos causar decepções, nós ainda iremos trazer algum tipo de contratempo, ofensa para uma pessoa, mesmo que isso seja de maneira que a gente imperceptível, mesmo que não seja por nossa vontade, mesmo que seja porque a gente simplesmente é humano. Então, dificilmente você vai deixar de ferir alguém e dificilmente alguém vai deixar de te ferir durante toda a sua vida. Em alguma fase da sua vida, você vai passar por um período de dor, por um período de constrangimento, de mágoa, de ressentimento. E isso, se não for tratado, e isso, se não for liberado perdão, se você realmente não liberar o perdão para essa pessoa, você vai trazendo isso para uma vida toda, até a sua morte, até que você morra, sem que você seja uma pessoa curada, sem que você possa desfrutar da boa bondade de Deus, sem que você possa desfrutar de uma vida abundante que Deus deixou para nós aqui na terra. Amém? O perdão é o principal. O perdão é a principal fonte para sermos limpos e curados dessas dores. Muitas das vezes, quando não liberamos o perdão, ficamos aprisionados em alguma área de nossas vidas. Isso vai interferir, a falta do perdão vai interferir, vai nos impedir de crescer. Algumas pessoas na área financeira, outras pessoas na área sentimental, algumas pessoas no convívio familiar, outras pessoas no âmbito espiritual, como foi falado, não consegue ter um relacionamento genuíno com Deus, não consegue realmente estar ali com Deus, falando ali abertamente com Ele, abrindo o coração para Deus. Então a necessidade de liberar perdão é um princípio que precisa ser cumprido, porque é um mandamento que está lá na Bíblia. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele deixou inclusive uma oração onde fala que deveríamos perdoar. Deveríamos perdoar, assim como perdoamos. Nós queríamos o perdão. Ali, Jesus fala que se nós não perdoássemos
ofensores, Deus não perdoaria as nossas ofensas. Quando nós clamássemos a Deus, perdoa as nossas ofensas. Ele deixou na oração essa frase: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. E isso é muito sério, porque se nós não perdoamos, o Senhor tem a liberdade de agir da mesma forma que nós agimos com o nosso irmão. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. Se nós não perdoamos, é a mesma coisa que nós estamos dizendo para Deus: não precisa nos perdoar, porque eu não vou perdoar o meu irmão, porque eu não quero perdoar o meu irmão. Então o Senhor também não precisa me perdoar, o Senhor também não precisa liberar o perdão sobre a minha vida. Devemos entender dessa forma, porque foi o próprio Cristo que disse que nós deveríamos perdoar para que fôssemos perdoados. Em Mateus 6,14 fala a respeito disso. A falta de perdão faz com que a nossa vida espiritual fique bloqueada. Faz com que a nossa vida espiritual ela vai se esvaindo, ela vai se minguando, ela vai se diminuindo. Porque se a gente não libera o perdão no coração, se a gente não libera o nosso coração do perdão, nós vamos dar lugar para a amargura habitar o nosso coração. E a amargura é um sentimento que acaba nos afastando de Deus. A amargura ela vai ocupando o espaço em nossos corações de forma que vai diminuindo o espaço de Deus em nossos corações. E essa amargura, quanto mais sendo nutrida, mais ela vai ocupando o espaço de Deus. Então a amargura nos afasta de Deus. A necessidade de perdoar é para que Deus permaneça ocupando o nosso coração. Jesus precisa nos curar. Jesus precisa nos curar para que através de nossas vidas nós possamos alcançar pessoas também feridas para poder apresentar Jesus. Sabe o que é o mais interessante? Por deixarmos Jesus nos curar, é que quando Jesus cura, nós aceitamos a cura de Jesus, quando nós aceitamos que Jesus venha curar aquilo que está nos machucando, aquilo que está fazendo doer, Ele vem com amor e faz como se fosse um curativo. Ele vai colocando ali, vai colocando como se fosse remédio, e faz a bandagem, vai enfaixando, e troca o curativo, e Ele vai dando toda a assistência, até que ficamos completamente curados. Quando nós deixamos Jesus trabalhar em nós e nos curar, nós vamos ter testemunho. Nós vamos ter testemunho para chegar diante daquele irmão que está passando por alguma dificuldade, que está ferido, que não consegue perdoar, e você chegar para ele e dizer: eu também tinha dificuldade em liberar perdão. Eu também fui ferido, eu também fui magoado, mas eu decidi deixar Jesus me curar. E Jesus curou minhas feridas, e Jesus lavou minhas feridas, e Ele fez o curativo, e Ele trocou os curativos, até que não havia mais nenhum sinal. Por isso, você pode confiar no Jesus. Você pode vir para Jesus, porque Ele vai sarar essas feridas. O homem te feriu, mas Jesus jamais vai te ferir. O homem pode te causar dor, mas Jesus jamais irá te causar dor. Você vai ser testemunho vivo para uma pessoa quando você contar que você também foi ferida, mas que você decidiu deixar Jesus te curar. E ela vai ansiar por essa cura.
E ela vai também desejar ser curada por Jesus. E ela também vai desejar querer ser curada. E por que precisamos que Jesus nos cure? Por que precisamos deixar Jesus nos curar? Porque é impossível uma pessoa ferida conseguir curar outra pessoa ferida. É impossível você sentindo dor, você estando ali carregando mágoa, ressentimento no seu coração, você conseguir curar alguém. Por isso, a necessidade de nós deixarmos Jesus nos curar. Por isso, a necessidade da igreja deixar Jesus curar também. Porque tem muita gente sentada nos bancos das igrejas que não abriu o coração ainda para que Jesus curasse. Está ali ainda remoendo mágoa, está ali remoendo ressentimento, está ali sendo machucado todo dia, tirando ali a casquinha do machucado e aquilo volta a sangrar. E dificilmente quando Jesus não está ali curando, aquilo demora muito para poder formar uma nova casquinha. E quando forma aquela nova casquinha, a pessoa lembra, e é que a casquinha solta novamente e aquilo volta a sangrar. Então a necessidade de deixar Jesus curar é porque quando for curado por Jesus não vai haver casquinha. A pele vai ficar íntegra novamente. E você vai poder lembrar, mas não para poder sangrar, mas para lembrar com alegria porque Jesus te curou. Para lembrar com alegria, para você ser testemunho e contar para alguém que Jesus também pode curar aquela pessoa. Então precisamos deixar Jesus curar a nós e ao corpo, a igreja. Porque a igreja ferida, que tem membros feridos, que tem pessoas que trabalham ali feridas, elas não conseguem receber aquele que está ferido, que vem em busca de ajuda na igreja. A igreja não consegue abraçar com amor, não consegue falar de verdade ali. Jesus vai curar, Jesus pode te libertar, Jesus pode tirar essa dor. A pessoa não tem, ela não pode falar de cura se ela ainda não está curada. A pessoa ainda não pode dizer eu fui curada, Jesus me curou, se ela ainda remói todos os dias aquilo que a pessoa fez a ela. Então a pessoa, ela não flui, a pessoa tem áreas da vida da pessoa que vai ficar ali bloqueada, travada, e a pessoa vai tentar fluir, a pessoa vai tentar ir e não sabe por quê, não rompe. A pessoa não sabe por que não flui, porque não libera perdão, não aceita perdoar. Então esse assunto às vezes causa dor, mas é necessário. É necessário a pessoa ter ciência de que muitas das vezes a vida dela está travada, muitas das vezes a nossa vida não rompe. É porque precisamos liberar perdão. Pedir o Espírito Santo para ver, porque às vezes nós estamos inconscientes, sem saber. Às vezes nós achamos que liberamos o perdão, mas o perdão não foi liberado genuinamente, porque toda vez que lembramos do ocorrido, aquilo nos causa dor. Se nos causa dor, se nos dói ainda, é porque ainda está machucando, ainda está sangrando. E a pessoa que é curada, a ferida não sangra. A pele fica íntegra. Pode ficar a marca, mas ela não sangra. Pode ficar a marca, a cicatriz. Mas quando você olha para a ferida ali, que foi cicatrizada, que ficou só o sinalzinho, só a cicatriz,
você vai lembrar que Jesus te curou. Você vai lembrar que aquele foi o sinal onde quando você estava tão ferido, quando você estava doente, quando estava doendo tanto, ele veio e te curou. Aquilo vai ser testemunho seu. É uma marca que Deus pode curar, que Jesus pode te curar, que Jesus tem a solução para aquela dor que você achava que era impossível. E você vai ver que você, quando não carrega a mágoa, quando você realmente consegue liberar o perdão, aquilo já não faz você mais sofrer, mas você é grata. Você tem um sentimento de gratidão na sua alma, porque Jesus veio com a mão dele, passou o bálsamo, veio com a mão dele e trocou a bandagem, veio com a mão dele e foi fazendo toda a limpeza, tirando toda a necrose, porque o ressentimento, a mágoa, a falta de perdão, ela vai necrosando a alma, né? Ela vai trazendo morte para o espírito. Por que traz morte para o espírito? Porque quando você não perdoa, você vai afastando Jesus, você vai afastando Deus, porque vai trazendo amargura e isso vai tirando ele do seu coração, isso vai afastando, o espaço vai ficando pequenininho. E quanto menos Deus, quanto menos Jesus dentro de nós, quanto menos o Espírito Santo estiver agindo dentro de nós, mais o nosso espírito vai se mortificando, mais o nosso espírito vai morrendo e a gente vai sobrevivendo. A gente vai passando um dia após outro, remoendo dor, remoendo ressentimento, não fluindo, não prosperando, não desfrutando da bondade de Deus, não desfrutando daquilo que Ele nos preparou. Então a necessidade de deixar Jesus nos curar é para poder deixar Ele vivo, é para podermos olhar para a ferida e nos alegrarmos porque Jesus veio e curou. A dificuldade de liberar perdão muitas das vezes existe em nós, porque estamos com nossos corações endurecidos, estamos com nossos corações ainda muito cheios de rancor, orgulho. E nós devemos pedir ao Espírito Santo para poder estar tirando, quebrantando o nosso coração, pedindo Ele ajuda para conseguirmos liberar o perdão genuíno e verdadeiro para as pessoas que nos ofenderam. É necessário perdoar para sermos perdoados. A Bíblia fala, é necessário perdoar para sermos perdoados. É necessário ser uma igreja curada para poder receber os feridos e ajudar a curar, apresentar o Jesus que cura. É necessário eu ser curada para que a minha família seja curada. É necessário ser curada. A única frase que devemos gravar o tempo todo em nossa mente, manter a nossa mente, porque quando alguém nos ofender, é que não devemos deixar que o espírito da ofensa venha habitar em nós. Porque o único espírito que devemos deixar habitar dentro de nós é o Espírito Santo do Senhor. E ele nos ensina a perdoar. E este Espírito, ele nos ensina a amar o nosso próximo. Ele nos ensina a ser manso.
Ele nos ensina a agir da forma que Jesus quer que hajamos. Quando a gente deixa de liberar o perdão, é impossível a gente fluir na nossa vida espiritual. A gente bloqueia as bênçãos de Deus, elas não chegam, a gente não consegue acessar a bênção do Senhor, a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. O Espírito Santo, quando há essa amargura dentro do nosso coração, essa amargura vai falando nos nossos ouvidos e impede da gente ouvir a voz do Espírito Santo. Quando não liberamos o perdão, nós determinamos uma morte lenta para o nosso espírito. Nós determinamos que o nosso espírito vai morrer. Porque se a amargura vai tomar o lugar de Deus, o espaço em que Deus habita em nós, que o Espírito Santo habita em nós, e o nosso espírito só está vivo porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós e nos trouxe vida novamente. Nós estamos decretando uma segunda morte para o nosso espírito. Nós estamos decretando morte novamente para o nosso espírito. E nós vamos morrendo em vida lentamente, sem ouvir a voz do Espírito Santo, sem sentir a presença de Jesus, sem receber o perdão de Deus. Precisamos brindar o nosso espírito contra o espírito da ofensa. Precisamos deixar de ter um coração ofendido, porque um coração ofendido é uma porta aberta para o inimigo entrar. Um coração ofendido, ele escancara a porta e diz para o inimigo: a porta está aberta. Necessitamos deixar o espírito da ofensa fora do nosso coração. Não podemos deixar que a nossa vida cristã seja governada por ressentimentos, por sentimentos ruins. Não podemos nos contaminar com esses tipos de ressentimentos e sentimentos e emoções. A nossa vida cristã precisa ser governada exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus, que é o único Espírito que tem autorização para nos governar. Qualquer outro espírito que nós permitimos governar a nossa vida vai nos levar para um caminho de morte e de destruição. Qualquer outro espírito, qualquer outro sentimento que estiver governando o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma, vai nos levar para um caminho de morte e de destruição. Nós devemos ansiar em perdoar. Nós devemos desejar perdoar. Porque quando ansiamos em perdoar, quando desejamos, pedimos ao Espírito Santo para nos conduzir a este lugar de perdão e liberar o perdão verdadeiramente sobre a vida da pessoa, nós nos tornamos novamente livres. Nós deixamos de ser aprisionados pelas emoções ruins, pelos sentimentos ruins e somos novamente livres, sendo governados pelo Espírito do Senhor. E aquela pessoa que é livre, ela consegue desenvolver o propósito de Deus na vida dela. Porque a pessoa que não libera perdão, ela não consegue cumprir com o propósito de Deus.
Quem vive o propósito de Deus, ele tem que estar com o coração voltado para aquilo que Deus quer e não para dar lugar àquilo que o inimigo fica lançando seta em nossas mentes, nos impedindo realmente de liberar o perdão. Quem vive o propósito de Deus não tem o que quer. Quem vive o propósito de Deus não tem o que quer. Tem o que precisa para desempenhá-lo. Então, se você quer viver o propósito de Deus, você tem a habilidade, você tem o poder de liberar o perdão. Você pode liberar o perdão. Jesus nunca iria nos pedir para perdoar se não pudéssemos perdoar. Se não fôssemos capazes de perdoar. Em Mateus 16, 23, fala-se o seguinte versículo. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus. Devemos entender qual o propósito de Deus para nossas vidas. Devemos entender qual caminho que o Senhor quer que nós andamos, em que direção que Ele quer que nós seguimos. Porque aquele que conhece a vontade de Deus para sua vida, ele não vai parar em qualquer lugar. Ele não vai deixar qualquer ofensa impedir ele de cumprir o propósito. Ele não vai se desviar do caminho que Deus colocou para ele cumprir o propósito. Nós devemos ficar atento a tudo e qualquer coisa, a toda motivação. Às vezes vamos estar diante de uma motivação que não é errada, mas que vai nos tirar do caminho. Pedro, ele não estava querendo um mal para Jesus. Pedro, quando disse que não aceitava a morte dele, é porque ele queria o bem de Jesus. Mas a ação de Pedro impediria de Jesus cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. Então devemos ficar atentos, porque às vezes vamos nos deparar com algumas situações que vão nos impedir de cumprir o propósito de Deus. E a falta de liberação de perdão é uma delas. É uma delas. Quem sabe o que é e quem é, sabe muito bem o que não deve ser e o fazer. Então, se entendemos o que Deus tem para nós, se entendemos o que Ele quer para nós, vamos saber muito bem o que não devemos fazer e o que não devemos ser. A vontade de Deus é que nós sejamos pessoas e que sejamos uma igreja curada, para assim termos condições de curar outras pessoas. Não devemos alimentar a nossa alma de ressentimento, de mágoas, de amargura, porque isso vai travar nossos caminhos. Isso vai deixar, muitas das vezes, nossos caminhos fechados. O céu não vão se abrir para nós. A nossa vida financeira, às vezes, vai ficar bloqueada. Às vezes, nossa família, o convívio ali vai ficar bloqueado. Então, o perdão, ele abre portas. O perdão, ele libera acesso. Deus abre as comportas do céu para aquele que muito perdoa, para aquele que tem um coração perdoador e não aquele coração endurecido que não aceita, aquele orgulhoso. Ele me ofendeu, eu não vou liberar perdão. Eu que fui humilhado, eu que fui ofendido e eu tenho que liberar perdão. Enquanto tivermos com esse tipo de pensamento,
o céu vai permanecer fechado em todas as nossas áreas. Em todas as áreas da nossa vida vão ficar, de certa forma, sem fluir, sem romper. Ninguém é capaz de controlar o que está sendo nutrido em nossos corações. Às vezes achamos que perdoamos, mas olhamos para a pessoa e ainda sentimos dor. Não queremos passar nem perto. Não queremos, viramos o nosso olhar quando vemos a pessoa. Ainda nos traz tristeza, ainda nos traz dor. Mas na nossa mente está nos enganando, dizendo: eu já perdoei, eu já esqueci. Por isso a necessidade de pedir auxílio ao Espírito Santo para nos ajudar a perdoar verdadeiramente, genuinamente. Devemos cuidar do nosso coração, devemos cuidar daquilo que está sendo alimentado no nosso coração. Quando nós deixamos que o Espírito Santo age dentro de nós, quando deixamos o Espírito Santo guiar as nossas emoções, Ele, de certa forma, faz uma blindagem em nós. E muitas das vezes não vamos estar ali sendo ofendidos por qualquer coisa. Não vamos estar ali sendo magoados com qualquer coisa. Porque entendemos que uma pessoa que é ferida, ela tende a ferir outra pessoa. Porque é o que está dentro dela. É o que ela está vivendo. Então, muitas das vezes, a pessoa que está ali ferida, que está remoendo aquilo, quando ela abre a boca, quando ela vai se falar com alguém, quando ela vai tratar com alguém, ela acaba ferindo, porque é o que está dentro dela. Por isso a necessidade da gente ser curado, da gente entender a dor do outro e falar que Jesus cura, que a palavra cura, que é preciso liberar o perdão para que ela seja curada. O Espírito Santo nos adverte sobre os tipos de sentimento na qual que a gente vai colocando para dentro. E nós devemos rejeitar quando isso bate à porta do nosso coração. Devemos manter a porta fechada para que isso não venha contaminar o nosso coração e tomar espaço que é do nosso Espírito Santo. Quando deixamos de perdoar, deixamos de atender aquilo que o Senhor deixou, que é apresentar o Evangelho. Então, muitas das vezes, estamos num meio onde eu estou ferido, o outro que está ao meu lado está ferido, o meu vizinho está ferido, o meu colega de trabalho está ferido, e as feridas vão ficando ali. Então, Jesus hoje te desperta com essa palavra. A cura vem pelo perdão. Você vai fluir na sua vida. Você vai conseguir viver uma vida abundante que Ele deixou para nós quando você liberar o perdão. Quando você apresentar essa palavra para aquele que precisa liberar um perdão. Quando você começar a exercer o propósito de Deus na sua vida. Enquanto não liberamos o perdão, enquanto não somos curados, nós não conseguimos
descobrir o nosso propósito e nem cumprir com ele. Aquele que muito ofende será muito perdoado. Aquele que muito perdoa também será muito ofendido. Mas nós estamos aqui nessa terra para poder servir e cumprir e pegar Jesus como nosso exemplo. Jesus sabia que ia ser traído. Jesus se sentou na mesa com os 12 e ele sabia que na mesa havia um traidor. Mas mesmo sabendo que existia esse traidor na mesa com ele, ele manteve a essência. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele mostrou nessa ação o amor pelo próximo, por aqueles que estavam ali com ele. Ele não deixou aquele que iria traí-lo de fora da mesa dele, mesmo sabendo. Pelo contrário, ele o alimentou. Ele molhou o pão ali no cálice e entregou para ele. Antes de Judas trair Jesus, Jesus o alimentou. Jesus lavou seus pés. Jesus compartilhou da palavra. Jesus compartilhou da tua presença. Jesus exalou amor naquela mesa. Judas, até no último momento, recebeu o amor de Cristo na vida dele. Mas Judas estava ali nutrindo emoções erradas no coração dele. Isso é que fez ele trair Cristo. E após Jesus entregar o pão para Judas, ele falou: faça o que precisa ser feito. E Judas saiu ali da mesa para poder trair Jesus. Jesus continuou ali compartilhando amor com os 11 que ficaram. Jesus continuou compartilhando o pão, compartilhando aquele momento de comunhão com os 11 que ficaram com ele. Jesus não nutriu nenhum tipo de rancor, ressentimento contra Judas. Jesus não feriu nenhum dos 11 que ficou ali. Jesus não chegou a ferir nem mesmo Judas, porque quando ele foi lá no jardim levar os inimigos para poder entregar Jesus, Jesus olhou para ele e disse: o que queres comigo, amigo? Ele chamou Judas até no último momento de amigo. Judas beijou o seu rosto e Jesus disse: é com um beijo que tu me traz? É com um beijo que tu me trai? Então Jesus não mudou sua essência por ser ferido. Jesus não nutriu nenhum tipo de ressentimento, não feriu a Judas e nem mesmo aos 11. E ele deixou-se ser levado para que nós pudéssemos ser curados, para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos hoje pedir perdão para Deus e Deus nos perdoar. Ele deixou a ressalva
que nós deveríamos perdoar para sermos perdoados. Nós temos acesso ao perdão de Deus todos os dias, desde que nós perdoamos a quem nos ofendeu, desde que nós liberemos o perdão a quem nos ofende. Guardar essa falta de perdão, guardar a mágoa, o ressentimento em nosso coração é autorizar a Deus a não nos perdoar. Porque a oração diz que nós, ao pedirmos para Deus nos perdoar, a oração fala que perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Que o Espírito Santo possa estar trazendo um coração perdoador para nós. Que o Espírito Santo possa estar trazendo uma visão de Cristo para nós. Porque é nele que nós devemos espelhar. É nas atitudes dele, é nas ações dele que nós devemos estar nos espelhando. Nós devemos estar ali observando e fazendo as mesmas coisas. Porque ele soube estar na terra entre aqueles que não gostavam dele, entre aqueles que difamavam ele, entre aqueles que humilhavam ele, entre aqueles que não acreditavam nele. E ele manteve a sua essência do princípio ao fim. Ele não guardou nenhum tipo de ressentimento no coração dele. Pelo contrário, por onde ele passava, ele exalava amor, misericórdia. E ele, em todas as oportunidades, ele curava, ele trazia cura, ele trazia vida nova, ele dava uma vida nova, uma perspectiva nova para aquela pessoa que estava sofrendo de alguma enfermidade, de alguma doença. E ele só curava. E ele podia curar porque ele era curado no seu espírito, na sua alma e na sua mente. Ele era uma pessoa completamente curada, completamente sarada, porque ele sabia qual o propósito dele aqui, o que Deus tinha prometido para ele, o que Deus tinha pedido para ele executar, e ele fez, sem tirar o amor do coração dele, sem colocar nenhum rancor no coração dele. Ele fez com alegria, ele fez com a misericórdia, e ele fez por amor a nós e ao Abba Pai. Amém? Eu espero que essa palavra ela possa estar trazendo cura para quem precisa curar. Porque você é um vetor. Jesus precisa que você esteja curada. Jesus precisa que nós estejamos curados para poder estar trazendo os enfermos para Ele continuar curando. Porque Ele disse que não veio para aqueles que estavam sãos. Ele veio por causa daqueles que estavam doentes. Então Ele precisa que nós vamos levar ao conhecimento dos feridos que existe um Jesus Cristo que cura, que salva e que liberta. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todas vocês. Esse foi mais um vídeo onde trouxemos uma palavra no nosso devocional diário, Edificando Vidas. Se você ainda não segue o nosso canal, eu te peço que se inscreva, para que você venha receber todas as vezes
os vídeos que nós postamos aqui para edificar você, para edificar vida, porque estamos aqui para poder cumprir o ide que o Pai pediu para que Jesus falássemos que deveríamos cumprir. Estamos aqui para poder trazer uma palavra onde o Senhor fala no coração de vocês. Estamos trazendo aquilo que o Espírito Santo pede, aquilo que toca em nós. Primeiro Ele nos cura e depois nós falamos da cura. Nós falamos daquele que pode curar. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Toca no sininho aí para que você seja notificado todas as vezes que nós colocarmos um vídeo aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que você quer que ouça essa palavra. Se essa palavra fez sentido para você, se essa palavra trouxe alguma coisa que fez sentido para você, um sentimento que o Espírito Santo realmente tocou em você, compartilhe, faça a sua parte. Traz conhecimento para a pessoa que precisa ser curada, para que o Espírito Santo faça o trabalho. Porque a honra e a glória é do Senhor. A honra e a glória é dele. Nós somente somos usados para levar. Mas quem cura, quem salva, quem liberta, quem traz vida em abundância é Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estejam todos na presença dele, com a paz do Senhor.